meus queridos, bom dia! O ano passou tão rápido que parece que eu pisquei e já chegou a nossa última aula. E em clima natalino. Os momentos de felicidade podem ser também os mais simples. A família unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações. Então, a professora Martelo deseja para vocês e todas as famílias um excelente Natal. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os meus alunos da turma 602, Ana Vitória da Silva, Anne Brito, Beatriz, Davi do Amaral, Francisco, Gabriel Garcia, Gabriel Tona, Gabriela, Helena de Albuquerque, Isabela Vieira, João Gabriel, João Pedro, meu querido, João Vitor, Júlia Vitória, Juliana Marinho, Maria Eduarda, Mariane Coelho, Matheus Galvão, Pedro Gabriel, Estela e Davi Viana. Quero também deixar os meus agradecimentos aos meus alunos da turma 601. Ana Júlia, Daniel, Abraão, Flávio Henrique, Giovanni, Guilherme Gomes, Arley Oliveira, João Vitor, Kaique, Cauã Bento, Luísa Baque, Luísa Luna, minha diretora, Maria Eduarda, Natália de Jesus, Nicole, Paula Bela, Pedro Augusto, Pilar Cristine, Rayane e Yuri. Um beijo e mais uma vez um Feliz Natal. Hoje é dia 17 de dezembro, uma quinta-feira. Vamos a mais uma revisão pedagógica, módulo 4. Quarto bimestre. Vamos falar hoje sobre orações coordenadas. As orações coordenadas, elas são independentes. Primeiramente, o que é uma oração? Toda frase que contém verbo. Ou seja, não há relação sintática entre elas. Elas funcionam sozinhas. Vamos ao exemplo? Carla dançou, riu, viajou. Nesse meu período, porque eu tenho um ponto final, marca o meu período, eu tenho quantos verbos? 3 verbos, dançou, riu e viajou. Logo, eu tenho 3 orações, um período e 3 orações. Quando eu digo Carla dançou, dá para entender. Carla riu, também dá para entender. Carla viajou, também. Isso quer dizer que uma oração não depende da outra. Logo, não há uma relação sintática e elas são independentes. As orações coordenadas são classificadas em 2 tipos. Orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conectivos, conjunções, e as assindéticas não possuem conectivos. Quando são sindéticas, elas estão divididas em 5. Orações coordenadas sindéticas aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Vamos, então, rever quais são as conjunções? Vamos lá, então. Oração coordenada sindética aditiva. Tem ideia de soma. São orações sindéticas aditivas, aquelas que transformam uma ideia de adição, soma. Os conectivos que coordenam as orações aditivas, quais são as conjunções? E, nem, não só, mas também, mais ainda, como.
Eu vou dar um exemplo para vocês. A professora Martelo trabalha e estuda. Então, eu tenho aí duas orações e o conectivo E com ideia de soma. Oração coordenada sindética adversativa. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição, contraste, há uma quebra de expectativa. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto. Vamos a um exemplo? João, vou dar um exemplo assim. A professora Martelo foi ao shopping, mas não fez compras. João comprou protetor solar, porém não usou. Então, é uma quebra de expectativa. Oração coordenada sindética alternativa. A alternativa recebe esse nome porque a ideia é de alternância. As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. Quais são os conectivos? Quais são as conjunções alternativas? Ou, ora, quer, seja. Vou dar um exemplo. Ou você estuda, ou você brinca, quer algo, ou não quer fazer nada. Então, temos aí o exemplo, né, da frase da oração coordenada sindética alternativa. Vamos, então, à nossa próxima oração. É uma oração coordenada sindética conclusiva, que tem ideia de conclusão. Isso mesmo. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que apresentam ideias de conclusão. Os conectivos são logo, portanto, por fim, por conseguinte. Eu adoro a expressão por conseguinte. Pois, então, consequentemente, vamos ao exemplo. Choveu, por conseguinte, o chão ficou molhado. Estudei, portanto, passei de ano. E temos as orações coordenadas sindéticas explicativas. Quem são as conjunções explicativas? Primeiro, que o valor semântico das explicativas é de explicação. As orações coordenadas sindéticas explicativas expressam uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Quais são as conjunções? Porque é junto, hein? Que, pois, estude, porque é importante. Não é fácil? As orações coordenadas assindéticas não possuem conjunção. Já as sindéticas possuem conjunção. Mais exemplos, meus amores. Olhem lá. Fomos para a escola e fizemos o exame final, aditiva. Pedro Henrique estuda muito, porém não passa no vestibular. Quebra de expectativa adversativa. Faça o que sua mãe manda ou ficará de castigo o resto do dia. Alternativa. Não gostamos do restaurante, portanto, não iremos mais lá. Ideia de conclusão, conclusiva. Estude porque é necessário. Explicativa. E, mais uma vez, para que nós não esqueçamos, as orações coordenadas sindéticas, né? Diferente das orações assindéticas, no caso, orações coordenadas assindéticas, diferente das orações coordenadas sindéticas, elas não exigem conjunções que conectam os termos ou palavras da frase, uma oração à outra. Vamos ao exemplo? É fácil. Lena estava triste, cansada, decepcionada. Não temos aí o quê?
não temos um conectivo, uma conjunção. Ao chegar à escola, conversamos, estudamos, lanchamos. Então, são orações coordenadas assindéticas. E chegamos ao final da nossa aula. A Martelo vai deixar os exercícios. Vocês vão acertar tudo. Tenho certeza disso.